Então vamos lá, né? Só rememorando aqui onde nós paramos, que Jesus falava, né? Que estava falando de João Batista, que ele não comia nem bebia, e as pessoas falavam que ele tinha demônio, né? E aí veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e eles falam, eis aí um beberrão, um comilão e um beberrão, né? E falavam que Jesus tinha demônio também, que era o chefe dos demônios, né? A gente falava sobre isso aqui nos últimos versículos que nós lemos, né? Então, continuando aqui. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito se teriam arrependido com saco e com cinza. Né? Querendo dizer que em outras cidades, né, que ficaram celebrizadas, né, pela decadência e tal, né, Sidom, né, é uma cidade fenícia, né, Tiro também uma cidade da Fenícia, né, tanto Tiro como Sidom, né. Então, dizendo que essas cidades, né, elas teriam, o quanto que elas teriam se beneficiado se tivesse tido a oportunidade que foi dada às cidades em que Jesus passou, né? Betsaida, Corazim, né? Por que que ele falava isso? Porque João Batista veio, trouxe uma mensagem, né, de extraordinária, de realinhamento dos judeus ali a uma vida realmente reta, digna, né? Chamando todos ao arrependimento dos seus erros, à mudança, né? E as pessoas desconsideraram. É lógico, muitos passaram a seguir João Batista, né? Inclusive por isso que depois seguiram Jesus, né? Porque era primeiro importante que João Batista viesse preparar os caminhos de Jesus, preparar o ânimo das pessoas para depois Jesus continuar a sua tarefa, né? Mas muitos não consideraram João Batista. Aliás, fizeram com ele o que quiseram. Não é assim que o próprio Jesus fala, né? Pois eu já digo que Elias já veio, a reencarnação de Elias na forma de João Batista. E não reconheceram, antes fizeram com ele o que quiseram, né? Então, Jesus está falando justamente dessa questão deles pregarem e de não encontrarem eco, na população, né? De não encontrarem a boa vontade nas pessoas, de efetivamente se transformarem, aceitarem essas boas novas, né, Maria? Então é isso que Jesus está falando, né? Então ele está dizendo, olha a consequência disso. A consequência, olha, então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não haverem arrependido. Então já pensou Jesus passar por essas cidades e fazer a maior parte dos seus prodígios, curas, os seus ensinos, né? Tudo que ele promovia ou tentava promover de mudança social, né? De mudança comportamental, e não havia eco nas pessoas, né? A não ser uma ou outra. Por isso, inclusive, que ele falava, né, que ouçam quem tem ouvidos para ouvir, vejam aqueles que têm olhos de ver, né? A Maria está dizendo, e o povo sem acreditar, né, sem fé. É isso mesmo, né?
Por isso que Jesus ele não queria, ele sabia que era impossível a vitória imediata do Evangelho, né? Ele sabia, mas ele fazia uma análise crítica desse processo todo. Ele sabia, logicamente, que as pessoas não iam se transformar de uma hora para outra, né? Mas, ao mesmo tempo, ele fazia uma análise crítica a respeito dessas dificuldades todas, né, que as pessoas têm, né? Então, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Então Jesus faz uma alusão, né, aos tempos do juízo, da cobrança, da separação, né, os tempos que ele sempre falava, né, que é chegado o tempo, né, os tempos estão próximos, o reino de Deus está próximo. Só que o próximo de Jesus é uma escala diferente do próximo para nós, né? É uma escala diferente. Jesus falava próximo pensando em 1000 anos, 2000 anos, né? É diferente de nós que pensamos próximo daqui a pouco, próximo semana que vem, né? É um pensamento um pouco diferente de Jesus, é uma visão diferente, né? Mas que haveria, a gente sabe que conforme o aproveitamento das pessoas, conforme o aproveitamento das regiões, conforme o aproveitamento das instituições ou não, nós sabemos que existe uma consequência, existe uma lei de causa e efeito, existem as provações coletivas para todo ato de indiferença, para todo ato de negligência, para todo ato de maldade deliberada. Não é, pessoal? Existe uma consequência para tudo isso. Então o que Jesus está falando é dessa consequência, né? Só que está falando em termos coletivos, está falando para cidades. Olha, se em Tiro e Sidom tivesse sido feito o que foi feito aqui com vocês, é muito que eles teriam se arrependido, né? Teriam aproveitado melhor do que vocês. Mas também no dia do juízo vai ter menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês, né? E a gente sabe que depois guerras e dominações e extermínios, né, essas regiões até hoje, veja bem, né, até hoje essa região está lá perdida em guerras, não é? Você vê como Jesus ele sabia das coisas, né? O Oriente Médio até hoje está lá com relações muito complicadas, relações políticas muito complicadas. Isso não é à toa, né? Cristalizou-se tantos equívocos, tantas ilusões em termos de crença, em termos de dominação, que até hoje está um tentando dominar o outro lá e matando, né, uns aos outros por causa de poder, por causa dos lugares santos. Olha que coisa, né? Vejam como a cristalização da fé ela mantém até hoje. Foi tão forte essa cristalização em torno dessa questão religiosa, mas não da religiosidade, mas da questão do poder associado à religião, né? O meu Deus é maior do que o seu Deus. Estão até hoje lá brigando, né? Então é consequência disso tudo, né? Provavelmente. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatido até os infernos. Porque se em Sodoma tivesse sido feito os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. E tu, Cafarnaum, né? Porque Cafarnaum foi um dos lugares onde Jesus mais permaneceu e ensinou e curou, né? Rodeando, era uma das cidades
era uma das cidades que circundavam o Mar da Galileia, né? Que era um grande lago. O Mar da Galileia é um grande lago, e algumas cidades ali beiravam esse Mar da Galileia. Então muitos pescadores ali e tal. E Jesus percorreu esse trecho, foi uma das regiões que mais se beneficiou da presença de Jesus, né? Adianta, segundo a revista Despertar, arqueólogos suecos teriam encontrado vestígios das antigas Sodoma e Gomorra, em comparação com o Departamento de Antiguidades de Amã. Os cientistas fizeram a descoberta ao leste do Mar Morto, na Jordânia, certo? Ok, John, obrigado aí. Né? Então é isso aí, né, pessoal? Vamos continuar então. Uma questão geográfica aí, né? A ideia aqui é a importância do que Jesus tem feito e do quanto as pessoas têm negligenciado das possibilidades que ele oferecia aqui, né? Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então aqui, Jesus está dizendo, né? Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Então aqui a gente vê aquela alusão, né, dos sábios e prudentes, né, ou sábios e os entendidos aqui, como está no Evangelho, né, de Mateus, e que Deus haveria revelado aos pequeninos. Porque na verdade, né, pessoal, aqui a gente vê assim, as pessoas se creem muito possuidoras de conhecimentos, de cultura material, de cultura artística, de cultura horizontal, a gente poderia dizer, essa cultura que tem a ver com a terra, né? E muitas vezes não possuem aquela sabedoria, aquela verticalidade do espírito, né? A gente vê, por exemplo, no Espiritismo, tem muitas pessoas que não têm propriamente um conhecimento acadêmico, um conhecimento formal, muito profundo, porque não tiveram condição de estudar, de aprofundar numa determinada profissão, um determinado conhecimento específico, mas a gente encontra pessoas profundamente sábias. Aliás, não só dentro do Espiritismo, né? Em qualquer lugar. Mas a gente vê, por exemplo, como a gente convive mais no meio espírita, a gente vê isso. Eu conheço pessoas, cresci inclusive convivendo com pessoas que não tiveram uma faculdade, não tiveram uma formação específica, mas são pessoas profundamente sábias. E aprenderam muita coisa com o Espiritismo. Aprenderam muita coisa, né? Inclusive, diga-se de passagem, né? O próprio, na obra do André Luiz, a gente vê esse conceito. Para a espiritualidade, é muito mais importante o que nós conhecemos do Evangelho do que as academias, o conhecimento acadêmico que a gente vem a ter. Aliás, nós seremos muito mais exigidos também pelo conhecimento evangélico do que pelo conhecimento acadêmico. Os Espíritos falam assim, olha, né, é muito mais considerado, né, para o espírito o conhecimento evangélico do que o conhecimento acadêmico. Né? Então nós acabamos sendo mais responsabilizados também, né, porque perante a vida eterna tem mais valor. Tem mais valor, né? Então é o que Jesus está falando aqui, né? Deus ocultou
essas coisas, essa visão profunda, para aqueles que estão apenas em busca do ego, em busca da dominação. Porque na verdade, pessoal, a verdade ela se esconde para aqueles que não investiram no encontro com a verdade, não buscaram, através da melhoria de si mesmos. As pessoas que buscam conhecimento, esse conhecimento horizontal, elas vão obter esse conhecimento até um certo ponto. A partir de um certo ponto elas não vão avançar, a não ser que busquem a si mesmas, que busquem a melhoria, o aperfeiçoamento individual. Porque a partir de um certo ponto a verdade só vai se aparecendo, ela só vai se mostrando para nós à medida que nós vamos nos aperfeiçoando. Por quê? Porque vai sendo tirado a venda dos nossos olhos, a venda do orgulho, a venda da ambição, a venda da vaidade, do egoísmo, e aí nós vamos conseguindo enxergar. Não está lá no livro dos Espíritos que nós conheceremos, veremos Deus à medida que nós nos aprimorarmos. É uma das primeiras perguntas do livro dos Espíritos. Hoje nós não conseguimos ver Deus, enxergar a Deus, porque nos falta o sentido para isso. Nos falta uma visão profunda associada a uma elevação pessoal. Porque à medida que a gente se eleva, vai se abrindo os horizontes e as percepções vão se ampliando, né? Então, lógico, nós já estamos fazendo isso, né? Todo estudo profundo que a gente faz é, na verdade, uma tentativa de sintonização com frequências mais elevadas, né? Inclusive, eu estava falando na terça-feira, né, a respeito daquele livro do Dr. Alexander Eber, lá, né, daquele neurologista lá que teve uma experiência de quase morte, professor, né, neurocirurgião em Harvard e tal. E ele teve uma experiência de quase morte, segundo o Dr. Raymond Moody Jr., né, que foi um escritor a respeito de casos de experiência de quase morte. Ele fala que é o caso mais surpreendente que ele viu até hoje. Foi o caso desse Alexander Eber, né? Inclusive está entre os livros mais vendidos nos Estados Unidos, segundo o New York Times, né? Está entre os livros mais vendidos atualmente. O relato desse neurocirurgião. E a gente vê, é um livro muito interessante, é um livro diferente e muito interessante, porque, até para nós espíritas, né? Porque é a comprovação da superioridade da intuição sobre a razão. É o que a Joana tem falado, é o que a gente vê através de outras fontes também, que a intuição é superior à razão. Porque a intuição, na vida espiritual nós usamos muito mais a intuição do que a razão. A intuição está muito mais ligada ao self, a razão está muito mais ligada ao ego, à matéria, né? A razão é muito mais linear, a intuição é volumétrica, né? Você tem um volume de informações. E ali, pelos relatos dele, o que ele viveu no plano espiritual é justamente isso. O acesso ao conhecimento, o acesso à verdade, acontecia de uma forma muito mais volumétrica, muito mais imediata, e que agora ele tinha que tentar transformar isso, trazer para a razão isso, trazer para o método discursivo, linear, analítico, e ele falou assim, vou levar muito tempo para traduzir isso em livro, para traduzir isso para as pessoas através da palavra, para revestir com a palavra coisas que eu vivi lá, né, de uma forma, através de uma enxurrada de informações que ele recebeu. Então, essa é a diferença, né, pessoal, de quem tem acesso à verdade através da intuição, através do contato com a espiritualidade, e quem fica só no conhecimento horizontal, né? São experiências que mudam toda a nossa vida. É um livro, deixa eu passar para vocês aqui um link. Tem várias matérias falando sobre ele. Eu vou colocar uma delas aqui, tá?
Mas é muito interessante, viu, pessoal? Vale a pena. É um livro que eu estou gostando bastante. Estou da metade para o final já. Então vamos lá. Então, Deus ele colocou a verdade interditada para aqueles que não adquiriram a condição de compreendê-la, através do autoaperfeiçoamento. Né? Então, o contato com a verdade, como diz no livro A Grande Síntese, né? O acesso à verdade é para aquele que duramente mereceu. É aquele que investiu na busca da verdade, é aquele que renunciou a outras coisas para encontrar com a verdade. Né? E aquele que se sacrificou os seus interesses pessoais, é aquele que fez por onde merecer o acesso à verdade. Tá? Isso é muito importante. Então Deus interditou a verdade para... mas as pessoas têm acesso ao conhecimento e constroem bomba, né? Pois é, mas é só o que vão conseguir fazer mesmo. Mais do que isso não vão conseguir fazer. Né? Mais do que isso não vão conseguir fazer. Não vão ter acesso, por exemplo, a regiões superiores. Vai ser que nem a história da parábola do festim de bodas, né? Então, quererão entrar, mas não terão a veste nupcial. Né? O conhecimento vai ser restrito, o conhecimento da verdade vai ser restrito, a luz que possuem vai ser restrita. Né? Então não terão, né, Maria, não terão acesso a situações que outros que têm buscado o autoaperfeiçoamento e tal, terão acesso. Né? Então, continuando aqui. Né? Aí ele diz, né? Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Quer dizer, Jesus está dizendo que é uma relação íntima que a gente estabelece com Deus. A gente sabe, através de Joana de Anjos agora, a importância do Deus interior, do contato com o self, uma relação íntima, intransferível. Né? Eu tenho que me tornar verdadeiramente filho de Deus para ter contato com o Pai. Né? Ele fala aqui, olha, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Né? Então aqui tem duas questões. Tem a questão nossa, conosco mesmo, com Deus, a relação nossa com Deus, uma relação íntima, e a relação nossa com o próximo. Por quê? Porque nós ajudamos os outros também a encontrarem o Pai. Nós ajudamos os outros a encontrarem a presença de Deus dentro delas. Eu não posso fazer isso pela outra pessoa, mas eu posso ajudar. Como Jesus disse, né? Ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele que se coloca como Filho de Deus, né? E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Quer dizer, nós como filhos, a quem nós quisermos revelar, a quem nós acharmos que está pronto para receber certas verdades. Né? No Jesus também não falou, não dê pérolas aos porcos. Guardai-vos dos cães. Parece uma coisa dura, mas é verdade. Né? Então Jesus também fala, não dê pérolas aos porcos, guardai-vos dos cães. Porque se é importante a precaução em questões materiais, quanto mais em questões espirituais. Porque tem muitas pessoas que não estão preparadas ainda para receber. Né? Mas a quem o Filho quiser dar, revelar, né, será revelado. Né? Mas aí, você fez uma revelação, você
trouxe um conhecimento, você conversou com alguém, explicou algumas coisas importantes porque você acha que a pessoa está preparada para ouvir. Só que aí também vai depender do aproveitamento dela. Se ela quiser aproveitar essa informação sobre a meditação, sobre espiritualidade, sobre quantas pessoas, né? A gente conversa, a coisa mais gostosa do mundo é você encontrar alguém interessado nas coisas do espírito, não é, pessoal? Não é gostoso? Quando você encontra alguém interessado em aprender, não é, Maria? Você percebe que a pessoa está amadurecendo, a pessoa está chegando no ponto. Às vezes ela está no pior momento da vida dela, mas é o melhor momento ao mesmo tempo da vida da pessoa, porque é o momento que ela está vazia das coisas do mundo, está se esvaziando, se decepcionou, se frustrou e tal, mas é quando ela está mais aberta para as coisas do espírito. É quando ela começa a relativizar a vida do ego e começa a querer buscar a vida do self. É a crise existencial por excelência. Essa é a crise existencial por excelência. É quando a pessoa começa a entrar em crise porque a sua vida está ruindo, a sua vida em torno do ego está ruindo. Tudo que ela acreditava que era mais importante e tal, beleza, dinheiro, poder, né? Vida social, festa, tudo que ela achava que era o must, né? Era o mais importante, que a vida era buscar tudo isso. E aí, de repente, ela descobre que existe uma coisa superior. Né? Começa a descobrir o self, através de um livro, através da mediunidade, através de uma conversa. A Joana Jones fala muito bem sobre isso no livro Ser Consciente. Ela vai enumerando, inclusive, os fatos que ocorrem para que a gente comece a relativizar a vida material. E aí a gente descobre a vida do espírito. Né? Isso é muito importante, né, Márcia? Favorece essa abertura, né? E é um momento de crise, não tem dúvida, né? Mas é o momento mais importante da vida da pessoa, que é quando ela dá uma mudada na sua existência. Né? Então, nós podemos ajudar as pessoas que estão passando por essa crise, para que elas interpretem a crise não como fim da vida, né? Mas como início de uma nova vida. Porque às vezes a pessoa, Alexandre, está tudo arrebentado, minha vida está um caos, minha vida está assim, está assado, está tudo uma coisa complicadíssima, estou pensando em matar, estou assim. Pois eu olho às vezes para a pessoa e faço, olha, pois eu digo para você que você está no melhor momento da sua vida. Às vezes eu falo para você, eu estou analisando tudo que você está falando, e para mim, você está no momento mais importante da sua vida, no momento mais bonito da sua vida, inclusive. Porque você está se abrindo, eu prevejo, inclusive, que vai haver um momento muito bom, vai haver descobertas muito boas, você já está prestes a fazer descobertas muito interessantes para você. Ah, é? É, eu vejo. E dá para ver mesmo, dá para antever, sem que a gente seja paranormal ou qualquer coisa assim, dá para a gente antever já o que virá, porque pelo que a pessoa está passando, a gente já pode prever, né, as mudanças que ocorrerão para melhor, né? Mas depende como a gente tenta, como a gente resolve os problemas da nossa vida, né? Por isso que é preciso ajuda, frequentemente a ajuda externa realmente ajuda para que a pessoa passe por essa crise e realmente ela tire o melhor que ela pode tirar, né? Para que ela não caia em outros problemas aí, né? Então, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Quer dizer, Deus nos conhece profundamente, tem uma relação conosco íntima. Deus tem uma relação íntima conosco, está em nós, né? E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Tá? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha aí, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo,
e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Né? O jugo é aquela estrutura que se coloca sobre o animal, não é? O jugo é a canga, o jugo é a canga com que se jungem os bois para puxarem o arado ou o carro. Tá? Não é o julgamento, o jugo é aquela estrutura que você coloca em cima dos bois para segurar, para puxar. Né? Então, olha só, ao mesmo tempo, veja bem, ao mesmo tempo que a lição de Jesus é uma lição libertadora, não deixa de ser, nós permitimos que Jesus deponha sobre nós uma limitação. Tá? Então as pessoas que querem liberdade, eu não quero compromisso, eu quero ser dono de mim mesmo, eu quero... Não vai também dar certo isso. Porque sempre nós estaremos jungidos a alguma coisa. Né? Sempre nós estaremos presos, às vezes a gente está livre, aparentemente, mas está preso do erro. É preferível a gente estar sob o jugo de Jesus e estar ligado ao acerto, estar caminhando para o acerto. Né? Tem pessoas que você fala qualquer coisa em termos de estar submetido a determinada coisa, a pessoa já arrepia. Fala, negócio de estar submetido, porque nós estamos no mundo moderno, não tem nada desse negócio de estar submetido. Aí a pessoa já quer cair fora, já se rebela, né? Já se rebela. A gente é muito rebelde ainda. E a verdade de Jesus não é uma verdade libertadora no sentido da gente poder fazer tudo o que a gente quer, da gente poder, né? Eu que mando em mim, ninguém dá ordem em mim, não sei o que lá. Não é isso, não se trata disso. Se trata de nós sabermos a quem obedecemos. Porque você não vai obedecer a Jesus, você vai obedecer aos espíritos obsessores. Porque quem não ajunta comigo, espalha, como disse Jesus. Quem não é por mim, é contra mim. Não é? Quem não é por Jesus, é contra Jesus. E aqui não está na personalidade de Jesus. Quem é contra Jesus, na personalidade dele, não é esse. É quem é contra os ensinamentos, o comportamento amoroso de Jesus. Vai estar contra. Vai estar adotando uma atitude equivocada, uma atitude bélica, né? Uma atitude desarmonizada. Né? Então, por isso que o importante é sermos livres pela nossa consciência em paz, né, Ju? É a gente estar submetido a regras da casa espírita, regras do trabalho, da sociedade, estar submetidos às regras de Deus, às leis divinas acima de tudo. Mas estarmos livres porque a nossa consciência está em paz. Paulo de Tarso ele falou de uma forma muito interessante, né? Ele falou assim, olha, em cadeias, mas livre. Porque teve um momento que ele estava preso, né? Preso pelos romanos, a pedido dos judeus, mas estava livre interiormente. É essa liberdade que Jesus nos proporciona. Né? Mas não é a rebeldia de nós não aceitarmos ordens, não aceitarmos regras. Não, né? Às vezes as pessoas se aproximam da casa espírita e tem uma birra contra a regra, né? Não quer se submeter. Né? E acha que a gente que faz regra, não é. São os espíritos que colocam regras para o passe, para a reunião mediúnica, para a preparação das pessoas, dos trabalhos. Né? E eles mesmos passam certas coisas. Pessoal, façam desse jeito, tá? Que vai dar certo. Mas aí as pessoas querem fazer do jeito que elas querem. Né? E que nada, que ficar seguindo regra, o quê? Eu mando em mim. Né? E aí as coisas não andam. Aí os trabalhos que são coletivos, os trabalhos que são de grupos, não andam. Ou se andam porque pela ajuda espiritual. Né?
Que se fosse depender só de nós, a gente estava frito, né? Ju, a gente tem que escrever isso na frente do rosto e carregar para ler e reler. Ou estamos com Jesus ou contra ele. Ou a gente está ajudando, né, Ju? Ou a gente está atrapalhando. Ou a gente está ajudando a carregar o peso dos trabalhos, do socorro, da ajuda, da divulgação, ou a gente está sendo um a dar trabalho para os outros. Né? Então a gente vê isso claramente, nós temos que passar para o lado dos que ajudam, né? Dos que mantêm a disciplina, a dedicação, o devotamento, a renúncia. E aí a gente passa efetivamente a ajudar. E aí a gente para de dar trabalho aos outros, para de dar preocupação. Né? A gente tem que parar de dar preocupação para os outros, porque se a gente não se ajusta, nós passamos a ser sempre pessoas que geram preocupações. Preocupação para os espíritos, que começam a olhar com preocupação para nós. Ih, fulano ali tá indo para um caminho que não vai dar certo. Preocupação para os encarnados, que começam a... Ixi, meu Deus do céu. Né? E a gente começa a dar preocupação para todo mundo. E aí quando nós nos ajustamos, nós somos aqueles que passam a se preocupar com os outros, passam a ajudar, né? Então, eu acho que essa é a questão, né? Então, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que a gente já viu aqui que esse jugo é o peso, né, para a gente puxar, e está implícito o trabalho. Você veja que o jugo, ó, mesmo que ele fala, ó, se você está cansado, sobrecarregado, toma sobre vós o meu jugo. E esse jugo é aquilo que prende o boi lá para que o boi puxe. É interessante, né? Porque aqueles que estão cansados. Mas é que o trabalho no bem, tomar o jugo de Jesus e fazer o nosso esforço, é um esforço que dá sentido à vida, que dá sentido à nossa existência, que nos descansa espiritualmente, mesmo que nos canse muitas vezes fisicamente, que exija esse ou aquele sacrifício, mas ao mesmo tempo é um descanso para o espírito, pois a gente está ligado ao acerto, ligado à consciência em paz, ligado à caridade. Tudo dá trabalho, né, Ju? Tudo dá trabalho. Mas é a boa luta. É diferente da gente estar lutando com a depressão, a gente está lutando com o bipolar, a gente está lutando com... É diferente. Aqui a gente está lutando, mas é a boa luta. É a luta contra nós mesmos, é a luta contra a preguiça, a luta contra a má vontade, a luta contra os interesses pessoais. É a boa luta. Né? É uma luta que vale a pena, porque nos mantém em paz. Né? E depois tem a colheita, né, Jô? Exatamente. Né? Isso mesmo. Contra as influências, né, Maria? Essa é a boa luta. Tá? É a luta de quem está trabalhando, ajudando, servindo. Tá? Então tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Olha, é mansuetude. É diferente da rebeldia, da agressividade, da reatividade. A gente fala às vezes uma coisa para alguém, a pessoa reage defensivamente, né? Muitas vezes não entendendo o que a gente está querendo colocar, a pessoa reage, né? Achando que a gente está querendo dominar a vida da pessoa, e não é nada disso. A gente sabe o que funciona e sabe o que não funciona. Né? A gente sabe o que dá certo e sabe o que não dá certo, em termos de grupo, em termos mediúnicos, em termos de casa espírita, por exemplo, né? E até em termos de vida, em termos de algumas situações específicas aí, que a gente tenta às vezes colocar para a pessoa, né? Mas a pessoa reage como se fosse uma ofensa pessoal, né? Mas ele fala aqui, olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A gente tem que ter essa mansuetude para conversarmos, né? Para analisarmos, a humildade para enxergarmos onde a gente esteja errando. Né? E encontrareis descanso para as vossas almas. E não é aquele descanso do mar morto, né, pessoal, que a gente fala, né? É aquele descanso útil, é
aquele descanso do trabalho, né? De termos uma vida produtiva, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tá? Com Jesus o jugo, essa estrutura para os bois puxarem, é suave, né? Tem uma pegada boa, é anatômico. Né? É um jugo anatômico, tal. É do tamanho que a gente precisa, é o peso suficiente, né? Que a gente aguenta, né? Então, essa é a proposta de Jesus para todos nós, né? Não é proposta da acomodação, da preguiça, não é nada disso. É a proposta do bem operante, equilibrado, justo, né? Amoroso. Então é isso, né, pessoal? Nós finalizamos aqui esse capítulo 11, e aí nós começamos o 12, então, na semana que vem, tá? Vocês desculpem o atraso de hoje, mas tem uma situação aqui que não teve jeito, tá bom? Pessoal, obrigado pela presença, obrigado pela ajuda aí na área de texto, tá? Pela vibração de vocês, e até então amanhã, né, amanhã à noite, a gente tem estudo às 8 horas aqui, começa às 7 com a Maria, né, com as apresentações de palestras aqui na salinha, e depois nós temos o estudo do livro No Mundo Maior, à noite, né, de manhã tem outro estudo aí que a Maria vai falar para vocês, tá bom? Obrigado a todos, tá? Estou melhorando, graças a Deus, graças à oração de todos aí. Obrigado, um beijão.